Olá, esse é o boletim do Jornal do Ônibus, com notícias 24 horas para você. A Gontijo anunciou sua renovação de frota para este ano de 2024. Serão 53 novos ônibus. Todos eles vão vir montados na carroceria Comil e no chassi Scania. Dos 53 carros novos, 27 são do modelo Campione Invictus DD. Os outros 26 são do modelo Campione Invictus 1200. O chassi é o Scania K410. Os DDs possuem a seguinte configuração: 44 poltronas semileito em cima e 12 leito embaixo. Já os 1200, 46 poltronas semileito. Só um esclarecimento aqui rapidinho para vocês. No último vídeo que eu falei da Gontijo, muita gente veio me falar que eu estava criando fake news, falando que a Gontijo não ia se desfazer de todos os seus DDs. E de fato não vai. Se você escutar o vídeo, eu falo a seguinte frase: por estratégia e redução de custos, a Gontijo quer se livrar de seus DDs 8x2, não os 6x2. Tanto que essa renovação é de DDs 6x2. Fica aqui a minha fala para vocês, beleza? 3 empresas de transporte intermunicipal do interior paulista receberam autorização da Artesp para alteração operacional em diversas linhas suburbanas. A Rápido Fênix fez mudanças na linha Campinas-Amparo. A Aviação Jacareí alterou a rota Mogi das Cruzes, São José dos Campos. E o Expresso Itamaraty está realizando alterações experimentais na linha São José do Rio Preto Neves Paulista, por 90 dias. As tarifas de ônibus intermunicipais em Minas estão mais caras. O aumento é de 7,99% para linhas asfaltadas e de 7,84% para linhas não pavimentadas. O aumento visa corrigir a defasagem de custos, como combustíveis e manutenção. As concessionárias podem aplicar tarifas promocionais em horários específicos. A Mercedes-Benz vendeu 100 ônibus elétricos para empresas de São Paulo, com entregas previstas entre o fim deste ano e o começo do ano que vem. A maior parte dos veículos vai ser destinada à Zona Norte, com 95 ônibus para Sambaíba Transportes Urbanos. As outras unidades vão para as zonas Oeste e Noroeste, com 2 ônibus para a aviação Gato Preto e 3 para a aviação Santa Brígida. Apesar da expansão, São Paulo está longe da meta de 2,6 mil ônibus elétricos até o fim deste ano, prometida pelo prefeito Ricardo Nunes, devido à falta de infraestrutura. Falando em Mercedes, a fabricante quer entregar mais 200 ônibus elétricos até o fim deste ano, já incluindo esses 100 ônibus elétricos da capital paulista. Serão realizados em breve testes em Curitiba, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Vitória. A Mercedes-Benz também oferece um suporte especializado às empresas durante a transição para veículos elétricos. O Grupo GBS, composto pelas empresas Viação Garcia, Brasil Sul, Santo Anjo, Londres Sul e Princesa do Ivaí, realizou em Londrina, no Paraná, o 25º Encontro de Admiradores de Ônibus, promovido pelo grupo. Cerca de 70 pessoas, incluindo busólogos e influenciadores, participaram do evento, realizado na garagem da empresa. A recepção contou com café da manhã e foram expostos vários ônibus históricos, como a Catita e o Pavão. Simone Pimenta, gerente de marketing da Garcia, destacou as ações do grupo para resgatar a história da aviação e parcerias com influenciadores para fortalecer a marca. A empresa, fundada em 1934, passou por dificuldades financeiras, mas se reergueu após ser adquirida pelo Grupo GBS nos anos 2010 e hoje está entre os 5 maiores do setor rodoviário do Brasil. Uma pesquisa da Confederação Nacional do Transporte revela que o ônibus é o meio de transporte mais econômico e utilizado pela maioria dos brasileiros, com 52% dos entrevistados, especialmente nas classes C, D e E. O mototáxi, no passado acessível, tornou-se hoje uma das opções mais caras, com um custo diário subindo em média de R$ 4,06 em 2017 para R$ 10,79 agora neste ano, em parte devido ao aumento dos combustíveis. Os transportes que mais pesam no bolso são táxi, R$ 46 por dia,
carro próprio quase R$ 30 por dia e os serviços de aplicativo, em média R$ 26 por dia. Aproximadamente 30% dos custos com transportes urbanos no Brasil são cobertos por subsídios, enquanto na Europa a média é de 55%. Em 2024, 365 cidades brasileiras já oferecem subsídios ou tarifa zero, com 44% da população sendo atendida por esses sistemas. A maioria das cidades com tarifa zero tem menos de 50 mil habitantes, evidenciando a tendência desse modelo em cidades menores. A produção de ônibus no Brasil aumentou 41% entre janeiro e agosto deste ano, comparado ao mesmo período de 2023. As montadoras produziram 19.020 chassis, com alta de 5,3% entre agosto de 2023 e 2024. O crescimento é impulsionado pela recuperação pós-pandemia, transição tecnológica Euro 6, aumento da demanda de passageiros e programas governamentais como o Caminho da Escola. Produzir ônibus envolve várias etapas, levando de 3 a 6 meses desde a encomenda até o licenciamento. Neste ano, os licenciamentos de ônibus caíram 3,7%, mas, em agosto, houve uma alta de 64,7% em relação ao mesmo período do ano passado. As marcas dominantes no mercado continuam sendo Mercedes-Benz e Volkswagen, que juntas produziram 10,9 mil chassis. Já as exportações tiveram uma queda de 11,7% entre janeiro e agosto deste ano. No entanto, a produção de carrocerias aumentou 74,8% neste ano, comparando com o ano passado, com 2.154 unidades produzidas. A Marco Polo lidera a produção de rodoviários e a Caio a produção de urbanos. Outro dado: entre janeiro e agosto deste ano, o mercado nacional de ônibus registrou 17.181 emplacamentos, um aumento de 0,76% em relação ao mesmo período de 2023. Em agosto deste ano, foram emplacados 2.885 ônibus, representando um crescimento de 54,28% em comparação com o ano passado. No entanto, em relação a julho de 2024, houve uma queda de 2,53%. A Mercedes-Benz lidera o mercado, com metade dos ônibus licenciados, seguida pela Volkswagen e pela Marco Polo, esta última impulsionada pelas vendas de micro-ônibus da Volare. Para a gente encerrar essa edição, um giro rápido de notícias pelo Brasil. Belém iniciou a operação de seus primeiros ônibus elétricos, com passageiros, ainda em fase de testes. Celebrando 3 anos do programa Tarifa Zero, Caucaia, no Ceará, retirou as catracas dos ônibus municipais. Salvador, na Bahia, iniciou os testes com os ônibus elétricos da Igerbus. Em Camaçari, mais um ônibus elétrico chegou para testes, desta vez um Marco Polo Ative integral. Feira de Santana ganhou uma nova linha de ônibus no BRT, é a 007, Jardim Brasil. Em Minas, Vespasiano finalizou o processo de licitação do transporte coletivo. O vencedor foi o consórcio Vetor Norte, formado pelas empresas Expresso Unir, que já opera na cidade, em caráter emergencial, e o Expresso Nossa Senhora da Saúde, do grupo Saritur, que administra as linhas metropolitanas de Vespasiano. A linha de ônibus Volta Redonda Resende, operada pela Aviação Resendense, passou a atender o campus da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Em Petrópolis, a prefeitura da cidade tem uma dívida de mais de 21 milhões de reais com a aviação Petroita. Na capital, 3 novas linhas de ônibus começaram a rodar, sendo elas 222 Vila Isabel Gamboa, 585 Largo do Machado Jardim de Alá e a 894 Terminal Campo Grande Jardim Moriçaba. Em São Paulo, a Prefeitura de Jundiaí renovou o contrato emergencial com as empresas que operam no transporte da cidade. A licitação deve ser lançada em breve. Na capital, a Prefeitura autorizou a liberação de mais de 15 milhões de reais para despesas com contratos de financiamento do programa ônibus elétrico. No Paraná, a empresa Buses Vuelis, do Chile, visitou o Eletroterminal e a frota de ônibus elétricos de Cascavel. No litoral do estado, Paranaguá criou uma nova linha de ônibus para atender as regiões das colônias. É a 052, Colônias PR 580. Neste momento, a operação ocorre em caráter experimental. Na capital, Curitiba vai receber um ônibus elétrico da Volkswagen para testes. Ele estava em operação na capital paulista,
também por meio de testes. E, por fim, o Expresso Charqueadas realiza novo contrato emergencial para o transporte coletivo de Sapucaia do Sul, no Rio Grande do Sul, com tarifa a R$ 5. Termina aqui esse rápido boletim do Jornal do Ônibus, com notícias 24 horas para você. Obrigado pela companhia, boa noite e até lá. A gente se vê.